Olá, seja bem-vindo ao canal da Organic Sheets, eu sou o Fernando e hoje trago para vocês mais um vídeo de Excel aqui, VBA e Excel aqui para o canal da Organic Sheets, tá? E no vídeo de hoje vocês vão aprender comigo a desenvolver um projeto parecido com esse, então veja aqui que eu tenho um projeto rodando em VBA, onde eu tenho um layout moderno, esse layout mais flat, com esse design mais interessante, e é isso que eu vou passar para vocês, tá? Eu já trouxe um vídeo parecido com esse aqui no canal, é o vídeo 54, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui. Isso mesmo, vídeo 54, onde na ocasião eu ensinava você a fazer uma tela de login com esse design moderno, tá? Então lá eu utilizei algumas técnicas, recomendo que você assista esse vídeo, e assista o vídeo 54 também, porque lá eu utilizo algumas técnicas que eu não vou trazer aqui, e aqui eu corrijo algumas técnicas que eu não trouxe no vídeo 54, tá? Então basicamente a principal reclamação, o principal comentário que eu tive no outro vídeo, foi justamente porque na época eu desenvolvi para Excel 32 bits, que era o que eu tinha instalado no meu computador, e não me preocupei em fazer a adaptação. Então muita gente questionou que não estava conseguindo fazer a adaptação. Eu tentei ajudar algumas pessoas, mas lembro que nem todas eu conseguia aí dar uma orientação mais focada. Então o que eu fiz? Eu peguei todo o código do vídeo anterior e tentei otimizar ele para a gente poder utilizar, para você poder utilizar em qualquer projeto seu. E a ideia é justamente a gente ter esse layout com um visual um pouco mais moderno, né? Vocês podem ver que o meu user form, ele não tem aquelas bordas, não tem a barra de títulos, muito pelo contrário, ele é mais moderno e, enfim, consequentemente a gente pode atribuir aqui a ele esse design mais interessante, mais chamativo, tá? Então é isso que eu vou ensinar para vocês no vídeo de hoje. Então aproveita, se você não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, aproveita e se inscreve no canal. É de graça, você me ajuda bastante. Se você quiser ajudar mais ainda, tem como se tornar membro, tá? E deixa o like nesse vídeo, eu quero alcançar mais pessoas, quero alcançar as pessoas que assistiram o vídeo passado também. O vídeo já tem mais de 2 anos que eu lancei esse vídeo anterior, quero alcançar elas novamente para mostrar essa atualização, e eu vou deixar o projeto de mão beijada para vocês fazerem o download, eu vou entregar ele para vocês no final desse vídeo, então assista até o final comigo para você saber como que você faz para baixar o conteúdo aqui dessa aula, tá? Então, resumindo aqui, basicamente nós temos o foco principal, que é ter esse projeto mais flat, né, um design mais moderno. Então, a ideia é que nós façamos outras adaptações, ou seja, além de trazer esse design moderno, esse design mais flat, nós também vamos trazer outros projetos que eu já trouxe aqui no canal, que é o gráfico dinâmico, né? Então esse gráfico daqui está sendo formado dinamicamente de acordo com os valores que estão aqui na minha planilha, e também aqui o nosso text box com um design também moderno. Então, assim, só para vocês entenderem que aqui no VBA, todas as técnicas que eu trago aqui para vocês, elas podem ser juntadas todas em um único projeto, tá? E caso você queira ir além, caso você queira aprender passo a passo todas essas técnicas, integrar essas técnicas em um projeto só, você pode clicar aqui em Aprenda VBA, você vai ser direcionado para a página onde tem o VBA Finance Masterclass, que é onde eu te ensino do zero. São mais de 20 aulas onde eu te ensino a criar um projeto do zero, usando diversas técnicas de design, né? Design e organização, para que você tenha, não só design e organização, né? Mas técnicas de funcionalidades mesmo, de procedimentos em VBA, para você ter um projeto similar a esse, moderno, bonito, e que com certeza vai chamar a atenção dos seus clientes, além de funcionar, é claro, porque além de chamar a atenção de ser bonito, ele precisa ser funcional, tá? Então dá uma olhadinha lá, tem toda a ementa do curso lá e você consegue ver, e caso tenha interesse, eu vou deixar o link também aqui na descrição, tá? Mas vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu tenho esse projeto, como vocês podem ver, a maioria dos componentes dele aqui são componentes, como eu posso dizer, são estáticos, né? Então aqui tem uma label com os textos, e claro que a gente pode deixar isso dinâmico, mas o intuito é a parte visual. Aqui dessa aula não vai dar para eu trazer um projeto completo para vocês, senão seria uma aula muito extensa, tá? E eu vou fazer com vocês esse passo a passo. Antes de mais nada, deixa eu diminuir aqui, deixar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria de mostrar para vocês, eu estou utilizando como referência esse designer aqui, então aqui no Dribble, eu acho que é assim que se pronuncia, nesse site daqui, vou deixar o link na descrição também, você consegue pesquisar diversas referências de design, né? Então, caso você queira aí, caso, assim como eu, você
dê uma atenção para o design, você pode vir aqui e usar as referências daqui. Então estou utilizando essa referência especificamente, tem as cores aqui para você utilizar, e claro, você pode ir lá e utilizar diversas outras referências. A gente tem uma biblioteca bem extensa aqui, você não precisa reinventar a roda, tá? Bom, dito isso, a gente também utiliza esse site chamado Icons 8, né, ou Icons 8, como você preferir, para poder importar aí os ícones que nós vamos utilizar nesse projeto. Eu vou fechar ele aqui e eu vou abrir, esse daqui é o projeto já concluído. Eu vou abrir o projeto e a gente vai desenvolver junto, tá? Então vamos lá, então tem aqui o Finance Dash, eu tenho um gabarito e tenho um projeto, e vou deixar também as bibliotecas, os módulos de classe que vocês vão utilizar aqui comigo. Então basicamente o que eu fiz? Eu peguei aquela imagem lá do nosso site, colei aqui para ter como referência, tá? E eu simplesmente remontei esse wireframe, que é chamado, né, esse esqueleto de design, que é as formas aqui. Então basicamente o que eu fiz foi pegar aqui em inserir as formas de acordo com a minha necessidade, tá? Então, inserir aqui, se vocês verem esse objeto daqui, ele nada mais é do que um retângulo e um círculo, tá? Então, ele fica dessa forma, similar ao que a gente tem no modelo, tá? Isso daqui é uma imagem, né? Está dentro de um círculo branco e, por sua vez, está à frente de um círculo roxo, lilás, que é a cor de destaque. Isso aqui é um retângulo, e assim sucessivamente, tá? Aqui eu tenho uma linha, é que eu juntei, tá? Os dois componentes, eu peguei os dois e agrupei, mas aqui eu tenho uma linha numa cor mais cinza para fazer essa divisão do menu. Enfim, eu tenho diversos componentes que eu basicamente montei, o que seria o esqueleto da estrutura do meu projeto, inclusive o X aqui, que é um íconezinho X branco. Eu deixei alguns ícones para utilização, mas você pode baixar lá no site, como eu disse. E o que eu fiz foi vir aqui no Alt F11, eu criei um formulário, tá? Então, criei aqui um formulário, e dentro desse formulário eu criei um frame, tá? Então vocês vão ver que ele tem um frame aqui, frame 1. Então eu criei um formulário, dentro do formulário eu vim aqui e criei esse objeto daqui, que é o objeto quadro, né? O objeto frame. E dentro desse frame, basicamente o que eu fiz foi pegar e colar um delete aqui para vocês verem. Então veja que aqui eu tenho vários labels, né? Eu tenho um label aqui que vai servir como botão, eu tenho um label que me traz os valores, eu tenho esse label daqui com as informações de valores, tudo certinho. Mas basicamente o que eu fiz foi pegar esses componentes aqui, segurando o Ctrl, que eu consigo selecionar tudo ao mesmo tempo, e pode ver que alguns componentes estão agrupados, tá? Eu vou pegar até os ícones, eu não tinha pego na outra vez, eu vou pegar aqui para exibir para vocês. Então, em resumo, o que eu estou fazendo? Eu vou apertar o Ctrl C para copiar. Então, estou copiando todos essas figuras, né? E vou vir aqui, vou clicar dentro do meu frame. E aqui no frame eu vou vir aqui na propriedade Picture. Vou clicar aqui na propriedade Picture e vou dar um Ctrl V. E aí você vai ver que ele vai colar essa imagem. E aí, dentro dessa imagem, vocês precisam se atentar em outras coisas. Por exemplo, o Picture alinhamento, o alinhamento da figura está no centro, de vocês já vai estar padrão por isso, mas se não tiver, mudem. E o Picture Size Mode, ele está no modo Clip. O que seria o modo Clip? Tá? Ele tem alguns modos aqui que vocês podem ver. O modo Clip seria basicamente ele pegar e manter a mesma proporção de tamanho. Então ele está mantendo ali o mesmo tamanho que está aqui, ele está mantendo aqui originalmente, tá? A gente pode ver que tem outros que é o Stretch. O Stretch ele vai redimensionar para caber. Então ele está expandindo o tamanho da minha figura, ou das minhas figuras, para poder caber dentro do meu frame. Então ele fica certinho de acordo com o frame. Isso não é tão bom, porque dependendo de como eu fizer, se eu expandir demais, se eu, enfim, tentar proporcionar ele demais, ele às vezes perde ali a qualidade na imagem, tá? Então não é bem interessante. E tem o zoom também, que seria a mesma coisa. O zoom, na verdade, o zoom ele se expande para caber e o stretch ele alarga, né? Enfim, tem uma pequena diferença entre os dois. Mas a minha recomendação é utilizar o creep, que aí ele fica na sua proporção certinho e não perde essa qualidade da imagem. E aí, se você falar, Fernando, mas ficou pequeno demais, vem aqui e remonta os ícones. Expandem eles um pouquinho mais para você colocar ele lá no tamanho que você julga necessário, que você julga interessante, tá? E aí, beleza, o que eu fiz aqui? Então, eu já tinha basicamente o esqueleto, e aí o que eu fiz foi simplesmente inserir uns labels com algumas frases que podem ser dinâmicos pelo caption, né? Então, inseri um label aqui, inseri outro label aqui com essa informação, inseri um label aqui com essa descrição
de uma cor um pouquinho diferente, só para destacar que é um botão para você clicar. Coloquei esse label aqui, e aí esse label, o que, que eu fiz? Eu vim aqui, copiei esse elemento daqui, ó. Eu tenho esse elemento, e lembrando que todo elemento curvilíneo, todo elemento que tem uma borda, né, que tem uma curva na borda, ele não fica muito interessante, ele fica ali com... O VBA por si, ele não tem a capacidade de distinguir essa borda, então ele acaba ficando meio vazado, a não ser que o fundo seja branco, mas se o fundo for escuro, igual esse modelo daqui, ele fica ruim. Então o que, que eu faço? Eu falo isso na aula 54, tá? Então algumas coisas que eu deixarem passar aqui, que você achar que não ficou bem explicado aqui, assista a aula 54, que provavelmente eu vou estar explicando lá, tá? Não vou me aprofundar aqui nessa aula, porque a aula 54 já foi bem completa também. Então aqui, se você olhar, basicamente o que eu tenho é um quadrado no fundo e tenho o elemento que eu quero. E aí o quadrado ele está na mesma cor que eu vou utilizar, tá vendo? E aí sim, ele fica sem a rebarba grande. Por quê? Ele consegue entender muito bem o retângulo, né? O retângulo com as quinas a 90 graus. Mas quando eu coloco ele só um semicírculo, enfim, com um rádio, né? Com uma curvatura, aí ele não consegue entender, ele pega alguns pixelzinhos brancos e às vezes não ficam bem interessantes, tá? Então, basicamente, para quebrar esse processo, para impedir que isso aconteça, eu crio lá com um fundo, então basicamente o quadrado fica certinho e eu tenho aqui o meu elemento e dentro dele, como é uma label, eu inseri ali um texto, né? Então, se vocês olharem aqui, é uma label e tem um texto. O texto está aqui mais 19,35%, enfim. Então é basicamente isso. O que a gente vai fazer é pegar isso e transformar para que ele fique da maneira que nós queremos, né? Que ele fique dinâmico e sem essas bordas. Então você pode ver aqui que ele tem a borda, ele tem o botão de fechar, como qualquer userform normal, e dentro ele tem esse design um pouco mais moderno. Lembrando que para fazer isso eu obrigatoriamente preciso colocar um botão de fechar, porque se você executar ele sem o botão de fechar, ele vai estar sem as bordas, sem tudo, e aí vai dar ruim para você, tá? Então eu coloquei aqui um labelzinho, esse label eu coloquei ele sem fundo, então coloquei ele no style transparente, no backstyle, e coloquei ele aqui no border style, coloquei como none também. Então ele fica aqui na frente do botão fechar, e toda vez que eu clicar aqui, ele ainda aceita a propriedade click, tá? Então toda vez que eu clicar, que a pessoa for clicar aqui, ele vai dar um load me. Então se você vir aqui, eu coloquei um load me para ele descarregar o userform, tá? Beleza, então a gente já tem basicamente a estrutura aqui, eu poderia colocar os botões do menu, enfim, como você preferir. Eu já tenho aqui a estrutura do meu projeto com esse frame. Aqui dentro eu coloquei um outro frame também, que vai ser o frame 2 para o nosso gráfico, e aí mais para frente eu falo para vocês. E aí a gente precisa deixar ele moderno, tá? Além disso, eu vou, como eu disse, né, eu vou agregar outros projetos aqui, eu vou montar o meu gráfico aqui especificamente, e também vou inserir esses text box, vou deixar eles com interface moderna também, que eu ensino em outra aula. Eu vou deixar o link das aulas aqui na descrição, caso você queira assistir, tá? Tanto da text box, eu fiz 3 vídeos sobre esse assunto, então muita gente acaba ainda assistindo o primeiro e tem algumas dúvidas, então tem o primeiro, o segundo e o terceiro vídeo, tá? E o do gráfico também, que eu trouxe algumas aulas, esse é um pouco mais recente aqui para vocês, tá? Bom, eu esqueci de pegar os íconezinhos que estão aqui no nosso círculo. Vamos lá, vou de novo aqui. Vou selecionar aqui, aqui, aqui. Vou selecionar também, poderia ter já agrupado esses ícones. Pronto, acho que selecionei tudo, vou dar um Ctrl C. E aí aqui, vou dar um Ctrl V. Beleza, agora eu estou com os íconezinhos aqui corretamente, tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos importar uns módulos aqui para o nosso projeto. Então o primeiro deles, que é o foco dessa nossa aula, eu vou clicar aqui no nosso projeto com o botão direito do mouse, vou vir aqui em importar arquivo, tá? E aí eu vou deixar para vocês aqui, especificamente, na nossa pasta, o que a gente vai importar. Então o primeiro deles é o Window Handle. O Window Handler, a gente vai selecionar ele e vai importar ele para cá. E aí você vai ver que ele é um módulo de classe, ele vai estar aqui e pronto para ser utilizado. Então coloquei aqui as informações de desenvolvimento, né? Na verdade, o que ele faz, né? Tem as chamadas APIs, e olha que agora eu já fiz para vocês. Então basicamente o que eu já fiz foi fazer a adaptação dele, tá? Para aceitar tanto em 32 quanto em 64 bits, que era o problema que eu tinha lá na aula 54, tá? Muita gente me relatou. Então ele está aqui pronto para ser utilizado.
Agora que ele já está aqui, o handle, né, já está aqui no nosso projeto, o que eu preciso fazer é basicamente inserir esse trecho que está aqui embaixo no nosso user form, tá? Então vou copiar esse trecho aqui até essa parte final, vou copiar e vou lá no nosso user form, vou dar um duplo clique aqui ou apertar F7 para a gente ir para a área de código, e aí aqui eu vou clicar e vou colar, beleza? Agora o que eu vou fazer é descomentar esse código. Tá? Então ele vai ficar assim. Basicamente eu tenho aqui as informações certinho e aí vou explicar para vocês o que cada coisa faz, tá? Então aqui primeiro a gente tem o nosso userform initialize. Nele eu digo aqui para ele tirar as bordas e tirar o cabeçalho, tá? E passo o parâmetro que é me desse formulário e eu peço para ele omitir, né? Para ele deixar transparente o nosso userform. Só que o nosso userform, como que vai definir o que vai ficar transparente nele ou não, tá? Basicamente é a cor. Lembrando que o Excel, assim como o computador, ele é bem sensível a cores, o que significa que ele consegue distinguir uma fraçãozinha de cor que nosso olho humano não consegue distinguir. O computador ele consegue distinguir tons de cores, ele é bem sensível em relação a isso. Então, se eu coloco para ele ignorar a cor, sei lá, um marrom, um rosa choque, um cinza grafite, enfim, alguma coisa bem específica, ele vai pegar tudo isso que está no meu formulário e vai ver onde tem essa cor, tá? Esse marrom, esse rosa choque, esse cinza em si, e vai ignorar. Então ele vai deixar transparente, totalmente transparente, e eu vou conseguir ver ao fundo. Então é basicamente esse princípio. O que a gente faz aqui é deixar o nosso formulário, bem como o frame, né, o que está em volta, o que a gente quer que não apareça, a gente vai deixar com uma cor específica. E no caso, a cor que a gente está usando, né, a cor que está aqui pré-programada é essa cor, mas eu poderia mudar para qualquer cor, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Um exemplo. Deixa eu vir aqui. Tá, eu vou vir aqui pegar o meu pegador de cores, né, o Color Picker, e vou mostrar para vocês que, por exemplo, essa cor aqui, ó, vou copiar o long dessa cor, e aí vou colocar ela aqui. E aí eu quero que o Excel ignore quando for essa cor, eu quero que ele deixe transparente, tá? Se eu fizer isso e executar, ó, ele não deixou o nosso userform transparente, ó, veja que o nosso userform ele ainda aparece, tá? Então o que eu preciso fazer é vir aqui no nosso userform, vou selecionar qualquer cor, deixa eu ver uma cor que eu sei que eu não vou utilizar. Então lembra que esse roxo, ele é essa cor aqui, ó. 10.107.449. Mas se eu coloco 448, por exemplo, para nós humanos vai ser imperceptível. Mas para o Excel, para o VBA e para o computador em si, ele vai conseguir distinguir a diferença entre uma cor e outra. Tá? É basicamente isso que eu estou querendo trazer aqui para vocês. Então, vou colocar qualquer cor aqui. Eu vou colocar esse amarelo que está aqui, esse laranja, e vou dizer que ele não deve ser considerado. Tá? Então, toda vez que eu tiver ele, eu vou ignorar no meu userform. E aí, o que eu vou fazer aqui no meu userform? Eu vou vir aqui no meu userform e vou pintar o backcolor justamente nessa mesma cor. Então veja que ele ficou assim, tá? E não só isso, vou pintar aqui o nosso frame, o fundo do nosso frame 1, também dessa mesma cor, tá? Então ele ficou assim. E aí, se eu executo, você vai ver que a gente já tem o nosso dash, nosso userform, nosso semi-transparente, né? Então ele ignorou o que está em volta, deixando aí somente a figura de fundo, né, e os componentes de fundo que a gente tinha pré-definido, tá? Então por isso que eu pedi para vocês colocarem o botão de close. Se vocês não fizerem isso, vocês não vão conseguir fechar, né? Não tem mais o menu aqui para fechar o arquivo. Então tem um botãozinho aqui, eu consigo fechar numa boa. E aí, o que acontece? Se vocês não colocarem esses códigos aqui abaixo, vocês não vão conseguir movimentar essa janela. Então essa janela, vocês sabem que no Excel, no computador, no Windows, a gente movimenta uma janela usando o title bar, né, a barra de títulos aqui. Então se eu segurar aqui no meio, ele vai selecionar, enfim, vai interagir com os componentes do programa, mas se eu seguro aqui no título, eu consigo arrastar e posicionar da melhor forma. Mesma coisa aqui. Então quando eu coloco esse evento mouse down, mouse move e mouse up, né, eu consigo garantir que os códigos aqui eles estão programados para capturar as dimensões x e y do meu monitor, as coordenadas do meu monitor e reposicionar o meu sistema de acordo com a movimentação do meu mouse, tá? Então, aqui no caso ele está programado para o frame 1, então todo
toda a área do frame 1 que eu segurar e arrastar, ele vai arrastar a janela comigo, tá? Se eu segurar aqui dentro onde não é um frame, né, tipo, que é aqui no caso seria um label, né, onde eu tenho aqui a informação domínio, VBA, essa frase. Então, se eu seguro e arrasto, ele não funciona. Mesma coisa aqui, é um label, se eu seguro e arrasto não funciona. Aqui é um frame, se eu seguro e arrasto não funciona. Agora, em todo outro campo, eu consigo movimentar. Poderia colocar também uma barrinha aqui em cima, mais moderna. Então, fiquem à vontade aí para usar da criatividade, tá? Então, a principal função já está funcionando, né? A principal funcionalidade já está em vigor. A gente já conseguiu ocultar simplesmente importando esse módulo de classe aqui, copiando esse trecho e republicando ele aqui no nosso userform na área de código, tá? Então, já está funcional e aí todo o restante do desenvolvimento cabe a vocês, tá? Só que a gente não vai parar por aí. A gente vai fazer, primeiro, eu quero que esse campo de texto aqui ele fique mais moderno, fique mais interessante, e a gente vai fazer isso importando também as bibliotecas para cá, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Vou clicar aqui com o botão direito, vou vir aqui em importar arquivo, e aí eu deixei aqui Textbox Person, tá? A personalização de Textbox. Eu tenho dois componentes. É um módulo de classe, que é o classe Textbox, vocês vão importar eles para o projeto, e vou importar também um arquivo que é o módulo Textbox, tá? O módulo que faz ele define aqui algumas variáveis, tá? E aí, beleza. E aqui no class Textbox, a gente também tem alguns itens para colocar lá no nosso formulário, tá? Então aqui está todo o processo escrito, vou mostrar para vocês. E aí, a gente vai copiar essa primeira parte que eu deixei aqui no topo, tá? Vamos lá no nosso formulário, nosso userform, vou clicar aqui para a gente poder acessar a área de código. E aqui em cima, antes do initialize, tá? Aqui, enfim, eu vou colar esse código e vou descomentar ele, tá? Da mesma forma como fiz com o outro. E a gente tem aqui a declaração do tbox como uma declaração aqui da nossa importação do nosso projeto, né? Do nosso módulo de classe. E aqui vocês precisam se atentar que tanto o render, né, o que deixa transparente o nosso userform, bem como o que vai modificar o nosso textbox, cada um tem o seu componente no initialize, né? Então, aqui no initialize a gente tem essas definições aqui, e agora eu tenho essa definição do initialize que é referente ao nosso personalização de textbox. Então, basicamente o que eu vou fazer é cortar, recortar ela daqui e colar aqui embaixo, porque a gente não pode ter dois eventos no mesmo formulário. Não posso ter dois separados userform initialize, tá? Precisa estar tudo no mesmo. Então, basicamente, é só a gente transmitir ele para cá. Então, na teoria, ele já estaria funcionando, né? A gente pode ver aqui que eu já tenho os meus textbox com a descrição um pouco mais moderna, tá? Só que a gente pode personalizar, a gente deve personalizar, né? Eu tenho aqui a cor da fonte, eu tenho a cor de destaque quando selecionado, eu tenho a cor do rótulo e linha, né? E tenho a cor de fundo. Então vamos lá, eu vou modificar isso de acordo com a nossa necessidade. Então eu estou simulando esses textos, esses text boxes aqui, esses input boxes. Então a cor de fundo, eu vou copiar a cor, aqui o long da cor de fundo, e vou colocar aqui, beleza. Se eu executar, agora a gente vai ver que a gente já tem uma cor de fundo bacana, tá? Deixa eu executar de novo, que eu quero ver a cor quando digitar. Ele está preto, a cor quando eu estou digitando alguma coisa, tá? Então, essa cor da fonte a gente vai modificar também. A cor da fonte eu vou colocar ela num cinza mais clarinho, como esse daqui da própria janela, tá? Então, vamos lá. A cor da fonte é a primeira, é a cor quando a gente digita. A cor de destaque, eu vou deixar o roxo. Vou deixar esse verde aqui, né, que a gente está utilizando como cor de destaque. E beleza, eu acredito que é só isso, tá? Se a gente executar agora, eu tenho ali a cor de destaque quando eu clico, então você vê que ele fica esse verde. Consigo digitar e aí tem quase um branco, né? Beleza, funcionando certinho. E tenho aqui a digitação do valor. Então veja como foi simples, a gente já importou. E esse código ele personaliza tanto o textbox quanto combo box, né? Veja que aqui eu estou utilizando uma fonte e ele pega uma fonte padrão, tá? Do computador. Por quê? Porque o meu código lá, se a gente vir aqui no módulo de classe, a gente está definindo como o nome da fonte, que é aqui, ó. O nome da fonte a gente está chamando a fonte Montserrat.
Só que eu nem tenho ela instalada nesse computador e talvez você não tenha aí. Eu vou chamar a fonte Poppins, que é a mesma que eu estou utilizando no projeto, mas lembrando que a fonte Poppins ela também pode não estar instalada no seu computador. Então todas essas fontes aqui que estão no meu computador de um jeito, se não estiver instalado no seu computador, do seu usuário, eles vão pegar uma fonte padrão, né? Beleza. Agora se eu executar o meu formulário, a gente já consegue ver que ele está com uma fonte seguindo aí o mesmo padrão do restante do meu projeto, tá? Então, essa parte bem simples, viu como funcionou? A gente colou ali, definiu as cores de acordo com a nossa necessidade e todo o conteúdo de digitação vai atender esse padrão aqui para esse nosso formulário, tá? E se você tiver um outro formulário, você vai pegar e vai incluir essa parte inicial, né, nos outros formulários também, tá? Para que eles possam aí aderir a essas cores. Lembrando de colocar sempre para chamar esse text person aqui no initialize também, tá? Então, beleza. A gente já definiu aqui, por enquanto está bem de acordo com o que a gente pretende. E agora eu quero colocar um gráfico aqui embaixo. Tá? Quero inserir um gráfico aqui. E aí, para eu inserir um gráfico, eu preciso delimitar esse espaço do gráfico usando um frame, tá? Então eu coloquei um outro quadro, um outro frame. A gente tem um frame dentro de um frame. Esse frame daqui ele veio padrão com o nome frame 2, tá? Mas você pode alterar para sua necessidade. Então tem um frame aqui, ele não está aparecendo porque ele está na mesma cor do fundo aqui. Vamos lá. Para a gente fazer isso, eu disponibilizei para vocês, deixa eu conferir em qual aula foi. Qual foi a aula? Vou dar uma olhada. Foi nessa aula daqui, a aula 115, tá? Eu disponibilizei esse projeto para vocês. Vou clicar aqui com o botão direito, vim em importar arquivo. E aí a gente vai importar esse Dynamic Charts, tá? Que eu desenvolvi aqui. Segue mesma lógica, mesmo padrão. Então se você virem aqui no Dynamic Charts, você vai ver, tem a descrição do projeto aqui. E eu acho que só por isso, só até então, só para a quantidade de projetos que eu vou fornecer para você no final dessa aula, já vale o seu like, tá? Então, mais uma vez, não se esqueça de curtir. Por favor, deixe um comentário também, seja elogiando, seja criticando, seja perguntando. Eu vou ter o prazer de te responder e isso me ajuda bastante a alcançar outras pessoas, assim como você que está assistindo aqui a minha aula, tá? Então eu fico muito grato quando vocês fazem isso, quando vocês compartilham no LinkedIn, no grupo de WhatsApp, enfim. Isso me ajuda bastante e me motiva cada vez mais a trazer conteúdo gratuito e de qualidade aqui para vocês, tá? Então me ajuda aí para eu continuar te ajudando, tá bom? Vamos lá. Então aqui no Dynamic Charts, mesma coisa, você já tem aqui tudo pré-definido, a gente vai fazer algumas modificações, eu já entro nos detalhes com vocês nesse código, mas basicamente, assim como os outros, a gente tem uma parte que a gente vai inserir lá no nosso formulário, tá? Então aqui eu coloco, ó, primeiro, criar um formulário e inserir um frame. A gente já tem um formulário e já inserimos o frame nele. Depois disso, a gente vai colocar esse código aqui lá embaixo e vamos fazer as nossas adaptações, tá? E eu já vou mostrar para vocês quais são. Então eu vou vir aqui no nosso formulário, seguindo a mesma lógica do que a gente já fez antes, vou lá para o topo, aqui embaixo das declarações eu vou colocar o meu código atual, vou selecionar e vou descomentar, tá? Então, clico aqui para descomentar. Se você não tem esse botão de comentar ou descomentar, você clica aqui com o botão direito do mouse sobre o menu, você vem aqui em personalizar. Aqui em personalizar você vem aqui em barra de ferramentas e, se eu não me engano, você seleciona o que não tiver habilitado aqui. Eu acho que é editar, tá? Se eu não me engano é editar, você consegue ali inserir, deixa eu ver aqui se é o editar. Isso mesmo, você clica aqui em editar e habilita, que ele vai habilitar essa caixinha daqui de comentar blocos e descomentar blocos, tá? Então se eu seleciono um bloco aqui em si e clico aqui, ele comenta todo o bloco para mim. Se eu clico de volta, ele descomenta, tá bom? Então, como é que funciona esse código daqui? Primeiro, a gente já vê aqui que tem um botão, um userform initialize. Então, de novo, tem um initialize aqui. O que eu vou fazer é copiar esse call update chart, tirar aqui desse initialize, e vou colar ele no nosso initialize que a gente já está utilizando lá embaixo, que já tem as outras declarações. Então, vou vir aqui e vou colar call update chart aqui embaixo, tá bom? E aí eu posso apagar esses daqui de cima, tanto frame click, que eu faz o update, quanto o initialize, tá? Você pode colocar esse update click, esse update chart em qualquer outro componente, no botão para dar um refresh no gráfico, enfim, como você preferir.
tá? Se não entendeu, dá uma olhada também no vídeo anterior, vou deixar no link aqui na descrição, tá? Então, beleza, o que eu vou fazer aqui? Basicamente, eu crio duas coleções, uma do eixo X, uma do eixo Y, e eu passo aqui a descrição de como eu vou pegar sempre a última linha, né? Então, as colunas precisam estar livres, e aí eu passo para ele aqui a descrição para ele montar essas bibliotecas, essas collections aqui com as informações lá do meu Excel. E depois eu monto um gráfico passando alguns parâmetros aqui embaixo, e aí a gente vai fazer essa adaptação juntos, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso ver é aqui no meu Excel, onde estão meus dados que vão alimentar o meu gráfico, tá? Eu poderia colocar, eu coloquei eles aqui, tá? Na IB, mas eu poderia colocar em qualquer intervalo de planilhas aqui do Excel. Eu poderia definir só uma planilha para fazer esses cálculos. Então, pegar uma base de dados, calcular, fazer um soma-sys aqui, fazer uma tabela dinâmica, talvez. Não sei se caberia, mas mais ou menos nessa ideia. E aí veja que esses dados eles estão na planilha 2. Tá? Só que a planilha 2, ela tem um nome aqui fora do Excel, eu já falei isso para vocês em outros vídeos, só que ela aqui internamente ela tem um nome também. Então você vai ver que aqui, esse name daqui é o nome que aparece lá fora para o usuário, nome fictício, né? O apelido. E esse name daqui é o codename da planilha, que seria basicamente o nome interno da planilha, é o que vale muitas das vezes quando a gente escreve um código. Por quê? E eu prefiro utilizar bem ele, por quê? Às vezes a gente escreve um nome da planilha, sei lá, planilha de vendas, e vai um engraçadinho lá e muda, né? Troca para vendas apenas, ou comercializações, enfim. Muda a descrição, e aí isso ferra o código todo. Então, para a gente não ter risco do usuário ir lá e mexer no nome da planilha, a gente usa o codename na maioria das vezes, porque se ele mexer lá fora, indifere para a gente. Só se ele entrar aqui no código e mexer aqui que vai atrapalhar a gente. Então, veja que nossa planilha, eu vou chamar ela aqui de saldos, tá? Eu vou chamar ela internamente de saldos, ok? E aí você vai ver que aqui internamente ela tem o nome saldos e lá fora para o usuário vai continuar aparecendo como planilha 2, tá? Isso porque eu vou pegar aqui e aonde tiver planilha 1 aqui no meu código, eu vou mudar para o nome da planilha que a gente vai utilizar agora, que é saldos, tá? Então saldos, 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 saldos e saldos, tá? Então eu já mudei os nomes da onde eu estou utilizando essas planilhas, tá bom? E aí, outra coisa que eu preciso adaptar é a última linha que eu vou encontrar, e a partir dessa linha, ou seja, ele vai procurar aqui a última linha, quando ele achar a última linha, ele vai preencher os dados aqui que estão até a última linha. Isso para a gente manter um certo dinamismo, né, nessas informações. Então, basicamente, aqui para ele procurar a última linha, eu vou mudar aqui de J para A. No exemplo que eu fiz, no código, quando eu escrevi esse código, eu estava usando a coluna J como exemplo, só para vocês verem que dá para utilizar qualquer coluna. Então, eu estou utilizando a coluna A, ele vai basicamente aqui nessa linha encontrar a última linha, né? E aí, eu vou percorrer todas as linhas e montar essa minha collection. Então, primeiro eu vou percorrer todas as linhas, todos os itens da linha A. Então, A, e aqui embaixo também eu vou mudar para A, tá? E aqui embaixo vão ser os valores, tá? Então, os valores eles estão na minha coluna B. Vou colocar aqui B, e aqui eu vou mudar também para B, tá? Beleza. E aí, depois que eu fiz isso, eu montei as coleções e por fim, eu vou colocar aqui, então, supondo que eu já tenha as coleções, eu vou passar os parâmetros no mychart.initialize, eu passo os parâmetros para definir esse gráfico sendo montado. Então, o primeiro deles, eu vou dar um Ctrl I aqui e vocês vão ver quais são os parâmetros, tá? Então, o primeiro deles é onde meu gráfico vai ser exibido, em qual frame meu gráfico vai ser exibido. Aqui ele está no frame 1, não é, a gente vai mudar para o frame 2, que é o frame que a gente definiu para o nosso gráfico, tá? Ou se você colocou outro nome no seu frame, vai colocar o nome aqui. E aí eu tenho, aqui não muda, né, que é os valores de X e os valores de Y, são essas duas coleções que a gente montou. E aqui é a altura máxima que esse meu código vai exibir, né? Então, o meu frame ele tem uma altura. Se eu deixar isso aqui muito grande, ele vai ultrapassar a altura do meu frame, então não vai aparecer as informações. Então, eu vou deixar aqui no padrão 160, tá? Mas isso a gente pode ajustar depois que a gente renderizar o gráfico. Aqui a gente tem a cor do nosso gráfico, a cor dos itens. Então, aqui mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou usar o nosso capturador de cores e vou pegar a cor verde dessa vez, só para diferenciar um pouco, tá? Então, vou colocar aqui a cor. Aí, se eu não me engano, a gente tem a margem, piso, né, do bottom, da base. A margem eu deixei em branco, ele vai pegar uma margem de 35, que é padrão. A largura da nossa ferramenta está em 60 pixels, a gente pode alterar, né, colocar 40, que é o padrão, enfim.
O formato que eu estou deixando como moeda, mas você pode mudar o formato. No caso aqui a gente está falando de valores, né? Então moeda, mas você pode mudar para date, enfim. Na verdade vai ser sempre um comparativo, porque é um gráfico, né? Então a gente vai comparar geralmente valores ou quantidades, enfim. Por fim, eu tenho aqui, o que é esse true? Você vai aparecer o rótulo de dados no gráfico. É opcional, mas aqui por padrão vem como true, mas você poderia ocultar. E a fonte, tá? A fonte padrão é Tahoma. Então, se você não preencher nada nesse argumento, ele vai usar o Tahoma como fonte principal. Mas aqui eu coloquei Poppins, lembrando que eu tenho aqui no meu computador, talvez você não tenha aí no seu computador. E no fundo, depois eu dou um My Charts e Draw Chart para ele desenhar o gráfico com esses parâmetros que eu passei, tá? Isso já deve ser o suficiente para funcionar. E aí, se vocês olharem, funcionou. Só que a gente tem um porém, tá? O grande porém aqui é que o nosso gráfico ele ficou com fundo branco, tá? Então ele está aqui com a cor de fundo branco e os nossos rótulos de dados estão com a cor preta. A gente pode alterar isso, eu não coloquei aqui na descrição para a gente poder alterar, né? Não coloquei aqui para a gente fazer essa alteração na hora de chamar, mas a gente pode vir aqui em Dynamic Chart, no módulo de classe, e a gente consegue alterar aqui. Vocês vão ver que não é tão complexo não. Então lá no Initialize eu passo aqui as variáveis, né, todas, como vocês sabem, e aqui eu consigo fazer algumas alterações. Então vamos lá, aqui em Draw Chart, vocês podem ver que aqui no frame que a gente está utilizando, a primeira coisa que ele tem aqui é o back color do frame. Então ele está no padrão com a cor branca. A gente pode vir e mudar para a cor preta, tá? Então a gente vai usar a própria cor aqui preta. Essa cor aqui mais escura não chega a ser um preto, tá vendo? Vocês conseguem ver, tem uma pequena diferença. Então vou vir aqui, eu posso tanto copiar o RGB, quanto vir aqui e colocar o long, tá? Estou utilizando o long, mas você poderia vir aqui e copiar o RGB também, sem problema nenhum, tá? Isso, dessa forma, tá? E aí, isso já deve ajudar. Se eu executar agora o meu formulário de novo, você vai ver que, beleza, ficou de um jeito interessante, tá? Mas a gente ainda não está conseguindo ver o rótulo de dados, nem a base aqui, porque ficou bem escuro. Vamos lá e vamos ver aqui onde que a gente precisa mudar isso, tá? Então vamos lá, primeiro, o label rótulo, tá? Então eu tenho o rótulo de dados aqui. Vocês podem ver que eu tenho o label aqui e tenho o label do rótulo de dados aqui. E aí, a gente vê que eu não tenho a modificação, não está padronizado, né? O for color, que é a cor da fonte, tá? Então aqui eu posso vir aqui e colocar ponto for color igual a um RGB de 255 por 255, 255. Esse RGB é o RGB da cor branca, tá? Só para vocês entenderem. Então, beleza. Aqui no nosso label, eu coloquei para ele aparecer o label com a cor branca. Vamos lá. Ainda não mudou nada. Vou copiar aqui o for color e vou colar... na verdade é aqui, ó, no rótulo de dados. Desculpa. Então, vou apagar essa parte aqui, vou colocar no nosso rótulo de dados. Vamos ver se a gente já tem alguma diferença. Então, beleza. Se a gente já tem, o nosso rótulo de dados agora está com a cor branca e eu consigo ver, tendo em vista que o fundo é uma cor escura, tá? Lembrando que na maioria das vezes, nem sempre a gente usa o tema dark, tá? A gente usa mais o tema claro e essas modificações não são necessárias, mas aqui está sendo. Mesma coisa eu vou fazer aqui nesse trecho de código aqui, que é o nosso o nosso X, né? Nossa dimensão de dados X. Então aqui eu também vou colocar o for color dentro, para ele poder pegar aquela minha base e mudar a cor para a cor branca, tá? Ou uma outra cor de sua preferência. Então tá aqui, ó, Bradesco, Santander, Itaú e Nubank, então com as cores brancas, e a gente tem a proporção para entender aqui o tamanho de cada uma das dimensões desse gráfico, tá? Poderia vir aqui e mexer também o tamanho da fonte. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem, mas você consegue atribuir aqui outras informações como o tamanho da fonte. Lá tá padrão, mas você consegue inserir mais informações, tá? Mesma coisa, para todo efeito, se eu vir aqui e acrescentar o BB, que seria, sei lá, o Banco do Brasil, e copiar aqui, que aqui tá uma fórmula de aleatório, tá? Se vir aqui e fizer dessa forma, beleza, ele vai preencher e a gente tem aqui o nosso scroll para poder fazer um comparativo mais assertivo, tá? Lembrando que esse scroll ele é padrão do VBA, então não consigo personalizar bem ele. Talvez dê para criar algum elemento mais moderno para esse scroll, mas eu ainda não fiz
essa adaptação, né? Não trabalhei nessa adaptação. Mas o interessante é que você consegue ver, eu consigo vir aqui e modificar também, colocar, sei lá, uma cor aqui um pouco mais interessante para o nosso gráfico, quem sabe? É esse roxo aqui. E lá em cima, no nosso, cadê? Aqui. Então, beleza, passei a cor que eu quero. E aí, beleza, ele está lá seguindo o padrão de cores, que é o roxo e o verde, tá? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Qualquer dúvida, deixa aí na descrição, tá? Levei um tempo para trazer a atualização desse assunto, mas tenho certeza aí que vai ser de grande utilidade para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se você quer mais projetos como esse que a gente faz junto, deixa aí também nos comentários, que aí eu tento me adaptar. Acaba ficando um pouco extenso a aula e, consequentemente, para editar também é meio complicado. Eu queria montar toda a estrutura de design com vocês, a escolha do design, mas isso acaba ficando inviável para os vídeos aqui no YouTube, tá? Mas, de qualquer forma, espero que você goste da aula, espero que você goste desse modelo. Se qualquer coisa te agradou mais do que as aulas anteriores, deixa aí. Se alguma coisa te desagradou, deixa aí também, que eu vou ter maior satisfação em considerar a sua opinião na hora de gravar o meu próximo vídeo, tá bom? Beleza, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que você tenha gostado do conteúdo até aqui. Mais uma vez, se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever caso não seja inscrito, e deixe o seu comentário. E, se possível, compartilha o conteúdo com outras pessoas que você saiba que vai gostar desse conteúdo aqui de Excel, de VBA, de programação e tudo mais. Então vamos lá. Eu prometi que ia conceder aí para vocês esse projeto, para que vocês possam tanto estudar e desenvolver comigo, quanto vocês possam ter acesso ao gabarito, caso precisem, tá? Então, para você fazer o download desse projeto, da pasta contendo todos os códigos que utilizamos nessa aula, você vai vir no seu navegador e você vai acessar o hub da Organic Sheets. Eu vou deixar o link na descrição, mas é hub.organicsheets.top, tá? Ele é o hub onde nós compartilhamos todos os projetos aqui das aulas do YouTube. Então você acessa lá, você pesquisa pelo nome da aula e você consegue fazer o download. Se você não tiver login, é bem simples, você vai clicar aqui em cadastrar-se, vai colocar aí seus dados, nome completo, e-mail, WhatsApp e uma senha, vai clicar em criar login. Feito isso, você vai ser redirecionado para a tela de login para já conseguir acessar o portal, tá? Realmente sem burocracia nenhuma. Acessando o portal, você vai ver esse pop-up surgindo aqui na tela, mas não se espante. Ele é apenas um comunicado na nossa oferta exclusiva do VBA License Plus. Para quem não conhece, é um software exclusivo aqui da Organic Sheets. É basicamente um sistema que permite você gerar licenças e gerenciar essas licenças dos seus projetos. Então, se eventualmente você, assim como eu, trabalha desenvolvendo planilhas profissionalmente, projetos em VBA, você pode licenciar esses projetos e definir aí uma senha, um prazo de validade, ativar e desativar acesso, definir qual computador o seu usuário vai fazer o acesso ou não. Enfim, é um projeto visando a segurança dos seus projetos, tá? Então dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar o link também na descrição, e aí você consegue conhecer um pouquinho melhor a ferramenta, tá? Mas voltando aqui para fazer o download do arquivo, você vai vir aqui na guia Downloads, tá? Então aqui você vai ver que nós temos diversas aulas já publicadas, né? Você pode vir aqui expandir, né? Apresentar todas as aulas por aqui, e você pode pesquisar. Então você vai colocar aqui o título dessa aula. Provavelmente essa aula ainda vai para o ar, então não deve ter um título ainda, mas suponhamos que eu vou colocar aqui o vídeo, sei lá, 99. Eu posso colocar só 99 e eu tenho aqui um Excel multiusuário, crie sua tela de login, ou seja, o título daqui está igual lá no YouTube, basta você vir aqui e clicar na opção de download. Tá? Feito isso, ele vai mandar o arquivo para o seu e-mail. Então aqui ele pede para você conferir se na caixa de spam, porque como vai para você um arquivo, um e-mail com um anexo, pode ser que seu gerenciador de e-mails detecte como spam e joga lá para a caixa de spam. Então é só você acessar lá a caixa de spam para conferir, caso não esteja na sua caixa de entrada. E aí ele vai aparecer similar a isso. Deixa eu ver se eu tenho acesso fácil aqui. Beleza, ele aparece similar a isso. Então, olá, Fernando, tem aqui o arquivo para eu fazer o download direto do meu e-mail, tá bom? Então é isso. Dá uma acessada aqui no hub da Organic Sheets, faça o seu cadastro, se não tiver, e faça o download dos arquivos que você precisar para melhorar a experiência de utilização e a experiência de aprendizado de vocês, tá? Mais uma vez, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você compartilhe, e vejo você na próxima aula. Valeu e tchau, tchau!